Boa tarde, nós normalmente somos pontuais ou procuramos ser, de maneira que, sendo 18h05, vamos iniciar então esta sessão para a apresentação do livro Tecnologias de Fundações e Contenções. Eu queria de contenções e fundações, desculpem lá, aqui está o título ao contrário aqui na nota da ordem. Eu queria, antes de mais, obviamente, agradecer a quem organizou a sessão aqui, e normalmente estas sessões de apresentações de livros decorrem de duas vontades, que é a vontade dos autores, que normalmente fazem questão de ser em determinado sítio, e depois existem as vítimas locais, que são quem organiza estas sessões de apresentação. E é por isso, seguindo essa ordem, que eu primeiro começo por citar a doutora Ângela Pardeia, que está no lado esquerdo, que é a editora do livro, que é sempre uma parte importante na feitura de um livro, complementar os meus colegas de mesa, desde logo o engenheiro Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, o engenheiro Fernando Pinho, que é coordenador do Colégio da Região Sul de Engenharia Civil, e, obviamente, também aqui o apresentador do livro, Fernando Branco, meu amigo de longa data. Também ele próprio já fez aqui apresentações de livros sobre temas bem diferentes desses, como sabem, que ele faz investigação noutras áreas bem mais eu não sei como é que é de adjetivá-lo, mas de qualquer maneira... Não é lúdico, não. É que para quem não conhece, possivelmente nós estamos aqui em família, somos tão poucos, mas aqui o engenheiro Fernando Branco, e professor do técnico e colega também aqui dos distintos autores, ele tem-se dedicado a fazer investigação histórica, também tem feito uns livros sobre, pelo menos que eu tive o prazer de ser o apresentá-lo sobre a juventude dele, e, portanto, tem tido umas coisas. E tem umas polémicas grandes. Uma delas é sobre a nacionalidade do Cristóvão de Colombo e a outra é sobre uma interpretação pessoal dos painéis de São Vicente, que são leituras muito, muito interessantes e agradáveis. E a verdade, sem ter nada a ver com isto, neste momento há em curso uma prova de ADN para mostrar que o Colombo era mesmo português, que teria ainda lá uns pingos de vinho ali de reguengos ou coisa assim, e portanto daí a curiosidade de nós fazermos aqui tanta coisa. Não, mas voltando agora à questão, eu queria também, obviamente, saudar os autores, o Jorge de Brito, o José Diniz Silvestre e o Rio Gomes. O Jorge de Brito, sou amigo dele também de longa data, também infelizmente o tempo passa e nós conhecemos já há muito tempo, somos de uma geração que felizmente temos muitos amigos em comum também, e de maneira que é com todo o gosto que eu vos vejo aqui a apresentar este livro. Este livro, desde logo, e não estou a fazer nenhuma apresentação, podem estar à vontade, mas no que está escrito no portal da Ordem é dirigido aos atuais e futuros engenheiros civis e arquitetos intervenientes nas fases de projeto, construção e ou fiscalização de edifícios, e apresenta de um modo pedagógico as tecnologias correntes de contenção e fundação. Ainda há poucos dias nós também apresentámos aqui um livro com uma natureza semelhante, não foi aqui, foi no técnico, perdoem, foi o livro de hidráulica também de 3 colegas, e portanto também era um livro que era destinado exatamente também aos futuros e aos atuais e futuros estudantes e engenheiros, e também dirigido para a lusofonia. Aliás, eu tenho estado todo dia a assistir ao congresso da Ordem dos Engenheiros de Angola, e, portanto, nós não nos devemos esquecer que estes livros, quando saem, têm também um universo que é grande. Eu gostava de deixar aqui uma disponibilidade, é que nós temos ali uma montrazinha ali embaixo, à entrada, onde temos diversos livros em exposição para venda, com os preços que entendemos depois acordar com os autores, mas de qualquer forma, se quiserem depois de deixar alguns exemplares que as pessoas, enquanto passam para ir para o restaurante, e aquilo até constitui um ponto de encontro, normalmente enquanto estão à espera, percorrem a montra e há lá livros de outros prestigiados engenheiros também, é tudo livros ligados à engenharia esses. E de maneira que, se quiserem, também facilite com certeza a presença. E, portanto, é dando as boas-vindas, saudando este livro. Então, eu tenho mania de, pelo menos, ler os livros e tentar ver o conteúdo. E, portanto, este é menos complicado do que o da hidráulica. Da hidráulica era só equações de uma ponta à outra que eu já não importava. Desculpem lá.
desculpem lá, porque eu tenho sempre o telefone em silêncio, mas quando estou à espera de uma chamada de uma pessoa, e tinha o posto com som. E esta chamada é de Angola, mas também não vale a pena. Eu depois ligo. Mas estava eu a dizer que no meio disto, portanto, é bem menos complicado de entender do que o outro livro. É um livro que é um livro prático, não tenho dúvida nenhuma, que é um livro que pode ajudar a muito, porque é um livro que se lê e vê, e portanto, saudar os autores, e não vou adiantar mais. Muito obrigado por terem escolhido a ordem, é sempre um gosto ver aqui a ordem, e quando temos colegas nossos a escolher a própria ordem para estes fins, obviamente que só podemos estar contentes. Muito obrigado a todos os que vieram e saúde dos autores, e muito obrigado por um trabalho para a engenharia. Sim, obrigado. Passávamos então à editora. Sim. Passávamos então à editora, sempre uma coisa fundamental. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Baires, os professores Fernando Branco e Fernando. Todos me ouvem? Espero que sim. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje a celebrar a publicação do livro Tecnologia de Contenções e Fundações, neste que é já o segundo lançamento que fazemos deste livro. O primeiro foi no Instituto Superior Técnico, como não poderia deixar de ser, por ser a casa onde os autores são professores. As minhas primeiras palavras são de reconhecimento e de gratidão para com os autores. Desde a primeira hora acompanharam todas as fases de produção editorial levada a cabo pela Blidel, com uma total disponibilidade e um enorme empenho, e, portanto, muito obrigada, professores, por essa extraordinária colaboração. Este livro, Tecnologia de Contenções e Fundações, inaugura uma aposta renovada da Lidel na área da engenharia civil, e foi com muito interesse que acolhemos a proposta dos professores para publicarmos esta obra. Foi muito claro desde o início o potencial deste livro para se tornar numa obra de referência na área da engenharia civil e da arquitetura, desde logo pelo ilustre conjunto de autores, mas também por um conjunto de características que fazem deste livro um livro diferenciador. Destaco o cuidado com que esta obra foi estruturada, a linguagem simples e objetiva que utiliza, a criteriosa seleção de imagens que acompanham a exposição dos conteúdos, a abrangência das matérias abordadas e, finalmente, a preocupação dos autores com a manutenção de uma abordagem prática de todos os problemas que são referidos ao longo do livro. Por isso, não temos dúvidas de que esta tecnologia de contenções e fundações se assumirá como uma importante mais-valia para a carreira profissional e académica dos seus leitores. E a Lidel procura contribuir para isso mesmo, com o seu método de produção bastante rigoroso, que inclui todo o trabalho de revisão linguística e de uniformização vocabular, a escolha do formato e do layout mais adequado e também todos os procedimentos que envolvem a produção da capa. E depois complementamos tudo isto com um trabalho intenso de promoção e de divulgação de todos os livros que publicamos. Neste caso em particular, desde que este livro viu a luz do dia, a equipa da Lidel tem-se empenhado em torná-lo conhecido dos professores do ensino superior de todo o país, para que este possa ser amplamente utilizado por todos os estudantes de arquitetura e de engenharia civil, estando também o nosso departamento de marketing a desenvolver várias atividades para o divulgar junto dos engenheiros e das empresas da área de projeto e de construção. Gostaria de concluir com uma breve apresentação do Grupo Lidel. Embora acredite que muitos dos presentes já nos conheçam, somos um grupo editorial português criado há quase 60 anos e dedicado à publicação de livros técnicos de especialistas nacionais. Embora tenhamos começado como distribuidores de livros estrangeiros há cerca de 35 anos que nos lançámos na edição, e, tal como nessa altura, mantemos o mesmo compromisso: a divulgação do conhecimento científico e a disponibilização de conteúdos de excelência. Hoje somos o principal grupo editorial português de livros técnicos, com várias editoras e chancelas sob a nossa alçada e um catálogo que conta já com mais de 1000 títulos e que nós queremos que continue a crescer, assim como a nossa família de autores.
Os nossos livros técnicos estão disponíveis nas principais livrarias, não só em Portugal, mas também nos países de expressão portuguesa, onde temos diversos parceiros. E convido-vos a visitarem o nosso site para ficarem a par das novidades que vamos publicando e também de todas as áreas em que editamos. Termino com um agradecimento à Ordem dos Engenheiros e ao Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil por terem organizado esta sessão de apresentação e também às 3 entidades que patrocinaram a publicação desta obra, a Fundec, a Teixeira Duarte e a Imperalum. Mais uma vez, muito obrigada e muitos parabéns. Então, vamos dar continuação à nossa sessão, a qual gostaria de informar que está também a ser transmitida via Zoom. E passaria então a palavra ao Sr. Engenheiro Fernando Branco, que é professor catedrático aposentado do Instituto Superior Técnico e que nos vai fazer uma breve apresentação deste trabalho. Sr. Professor, por favor. Obrigado. Engenheiro Luís Machado, da região Sul, Fernando Pinho, do Colégio de Engenharia Civil, e a doutora Ângela Pardanha, da editora, e naturalmente os meus colegas, autores do livro, Jorge de Brito, José Silvestre e Rui Gomes, que me puseram nesta missão de fazer a apresentação do livro. Eu, se calhar, vou pegar na deixa que o Sr. Bastonário falou da minha vertente histórica e recordar que sempre que nasce um livro, temos que ir uns bons milhares de anos atrás, há 5.000 anos que apareceu a escrita pela primeira vez, e antes da escrita não havia livros. Depois disto começou a haver impressão de livros, entre aspas, impressão quer em papiros, quer em pele de animais, digamos, são os rudimentos dos livros, os quais os mais famosos ficaram no Egito, e eu quero recordar em particular um dos primeiros grandes acidentes da engenharia civil, precisamente se encaixam neste livro, e que foi o colapso da pirâmide de Djoser. As pirâmides inicialmente eram construídas em socalcos, até que houve um engenheiro, um colega nosso, que resolveu fazer pirâmides com forma piramidal. E esqueceu-se do problema das fundações e a pirâmide colapsou. E foi só depois disso que as pirâmides passaram a ter a forma que têm hoje em dia, porque tiveram que ter uma inclinação muito maior do que ele tinha previsto inicialmente. Portanto, estamos a ver que se esse nosso colega tivesse tido conhecimento do livro, de certeza que o problema não tinha acontecido. Bom, podemos saltar um pouco, depois apareceu a escrita e a grande revolução. Reparem que até à Idade Média os livros eram elementos preciosos, porque eram escritos à mão, copiados à mão, e eram raros, eram elementos de alto valor. E foi só com a descoberta da impressão por Gutenberg que, de facto, se começaram a transformar os livros em elementos fáceis de transporte de informação. No fundo, o que os livros hoje em dia são, digamos, elementos para nós comunicarmos a informação de umas gerações às outras de forma relativamente estável. Neste momento, até é curioso, porque estamos a atravessar uma fase de transição, estamos a atravessar uma fase em que os livros estão a entrar na era digital e há pessoas que se perguntam, vale a pena escrever livros em papel ou passamos a todos a ter digital? Eu pessoalmente gosto muito de ter um livro numa estante que está sempre lá, mesmo que falhe a eletricidade, o livro continua lá. Portanto, é particularmente útil estes livros. São livros que dá para a gente ler e dobrar o cantinho da folha, para se não se esquecer no dia seguinte onde é que estava a ler, que é uma coisa que nos digitais a gente não consegue dobrar a esquina do tablet. Portanto, isto... Claro que na era digital este livro podia ser publicado todo digitalmente, mas o principal problema que a gente tem na era digital é que temos muita informação, não diretamente sobre a forma de livro, mas enfim, informação sobre estes conteúdos, só que a informação que não é certificada, digamos. E a grande vantagem de aparecer um livro deste tipo é que
nos traz informação certificada, porque são pessoas que sabem o que dizem, portanto é completamente diferente ler um livro destes, porque nos permite, com muito mais fiabilidade, acreditar no que está aqui escrito do que, por simplesmente, ir ao tio Google e obter dele informação avulsa, muitas vezes contraditória entre os vários itens que lá aparecem. Portanto, o papel do livro, escrito por pessoas que sabem, continua a ser um papel muito importante. E vocês veem, a parte digital já apareceu há muito tempo, e ao nível da ciência, praticamente os livros não têm evoluído digitalmente. Apanhamos romances, coisas desse ano, nas tabletes, mas os livros de ciência continuam a ser feitos em papel. Depois desta pequena introdução histórica, falar sobre este livro. Este livro é um livro que designa bem Tecnologia de Contenções e Fundações, e, portanto, é um livro que trata de uma fronteira. Trata da fronteira entre os engenheiros de estruturas e os engenheiros geotécnicos. Portanto, que é algo que, sempre que há uma fronteira, há visões diferentes. Eu lembro-me que, quando acabei o curso, as fundações, por exemplo, para os engenheiros de estruturas, já eram analisadas com elementos finitos, com diversas análises cuidadas, mas chegávamos às fundações e aparecia uma grandeza chamada tensão admissível, que ninguém sabia exatamente o que era, mas que a gente sabia que aquilo, desde que desse mais do que 3 kg por centímetro quadrado, que eram as unidades que se usavam na altura, estava bem. E, portanto, isto era, há 40 anos, digamos, o estado desta fronteira entre as estruturas e a geotecnia. Bom, a verdade é que a geotecnia, eu posso dizer, acelerou muito mais a sua evolução do que as estruturas. As estruturas evoluíram muito, mas mais ou menos de forma uniforme. A geotecnia passou da tensão admissível para os estados limites, para um eurocódigo, etc. Portanto, teve uma evolução radicalmente importante e, portanto, conseguiu-se hoje em dia, ao nível do dimensionamento, nós conseguimos ter uma correlação aceitável, o que nos permitiu realizar grandes obras para qualquer tipo de terreno. De facto, é impressionante, nós hoje em dia realizamos obras, digamos, qualquer que seja o tipo de terreno. Podem ser mais caras ou menos caras, mas é isso que acontece. Ora, este livro aborda precisamente esse tipo, ele aborda basicamente três aspectos mais geotécnicos, que são o tratamento dos solos, as contenções e as fundações propriamente ditas, e depois tem ainda um tópico que é muito importante, um tópico que eu diria mais de durabilidade, enfim, comportamento, que é parte das drenagens e impermeabilizações, que tem essencialmente a ver com a reação dos edifícios à água existente no terreno, e que eu diria que é muito dos problemas que a gente hoje apanha nos edifícios. Podem não ser problemas graves em termos de fazer cair o edifício ou qualquer coisa desse ano, mas são problemas que causam, que as pessoas não gostam, quando vem a parede cheia de bolor e manchas de umidade nas paredes, etc. É algo que nós nunca gostamos e, portanto, eles conseguiram abordar esta problemática com muito cuidado, apresentando as várias soluções. O livro está muito interessante. E deixei para o fim só falar sobre a parte das contenções. As contenções, no fundo, é algo que corresponde a abrir um buraco num terreno para realizar, digamos, as caves de um prédio, dito de forma genérica, mas que o modo de abrir este buraco tem levado a muitos acidentes. Eu não quero, talvez esteja a exagerar um bocadinho, mas não deve estar muito. A maior parte dos acidentes que nós vemos nos jornais de prédios a colapsarem resultam de deficiências da execução da contenção. Porquê? Porque quando se abre o buraco para fazer as caves de um novo edifício e esse buraco está junto a prédios, em particular prédios antigos, prédios de alvenaria, qualquer pequeno movimento dos terrenos das paredes laterais levam a que essas paredes dos prédios vizinhos colapsem. E isso tem originado imensos problemas e é algo que, de facto, não tem havido
digamos, rigor, muitas vezes é feito sem um projeto devidamente feito, e esta parte das contenções, para mim, é o aspecto mais importante deste livro, porque, de facto, há muito pouca informação escrita, digamos, sobre este assunto. Eu diria que, ao longo da minha vida, eu já fiz, à vontade, mais de 10 peritagens sobre problemas de prédios quase a cair ou caíram mesmo, relativamente a este problema de contenções mal feitas. Portanto, o facto dos autores terem abordado este problema é, sem dúvida, notável. Eu nem conheço outro livro, pelo menos a nível nacional, que nos descreva os detalhes com que estas obras podem ser feitas e, portanto, são de certeza uma fonte inspiradora, quer para quem constrói, quer para, digamos, os fiscais das câmaras, etc., que no fundo são os responsáveis por ver se as coisas estão a ser bem feitas. E muitas vezes eles não sabem para onde é que hão de olhar quando olham para uma contenção que está a ser feita. O livro tem uma leitura muito agradável, não tem equações, como aliás já aqui foi dito, portanto serve essencialmente para as pessoas pensarem, perceber as técnicas e, claro, depois podem sempre perguntar a alguém que já fez, mas qual é o detalhe, etc. Mas, portanto, é claramente um bom caminho para que as pessoas saibam como é que as coisas devem ser executadas. Claro que por trás espera-se sempre que haja um projeto bem feito, mais do lado da geotecnia, e, portanto, o que estamos a falar neste livro é da execução de projetos bem feitos, porque se o projeto estiver mal feito, não é o livro que os salva, digamos. Portanto, é essa a situação. E, portanto, com estas palavras, desde há 5.000 anos até agora, penso que vos deixei uma ideia geral do que é o livro e das suas significativas vantagens. Muito obrigado. Vamos passar agora à apresentação propriamente dos autores e, portanto, iríamos fazer aqui uma mudança da constituição da mesa. Agradecer muitíssimo ao Sr. Bastonário a sua participação e presença. É sempre uma situação ótima para nós. Só um segundo. Vamos agora passar à apresentação dos autores e àquilo que serão as intervenções dos quatro. Pudesse fazer a apresentação dos autores e depois se é Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para, então, cumprimentar os nossos autores que estão connosco, felicitá-los pelo trabalho que nos apresentam e, portanto, vou agora dar sequência, começando por chamar para a primeira apresentação o Sr. Professor Jorge Brito, que vai fazer a apresentação inicial do seu... penso que é esta a lógica, não é, professor? O professor é o primeiro orador. Eu vou fazer uma pequena apresentação do professor Jorge Brito, porque se eu fosse fazer a apresentação do currículo completo, eu desconfio que nós tínhamos que voltar cá amanhã, de maneira que vou ser muito breve
O professor Jorge Brito é professor catedrático na área científica da construção e presidente do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos no Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. É engenheiro civil, com mestrado em Engenharia de Estruturas e doutoramento em Engenharia Civil. É investigador no CERIS, Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, do qual foi presidente em 2017 e 2018. Os seus principais interesses de investigação são materiais e soluções construtivas ecoeficientes, patologia, inspeção, previsão de vida útil, reabilitação e gestão de materiais e soluções construtivas, tecnologia e desempenho de soluções construtivas e avaliação do ciclo de vida dos edifícios. Sr. Professor Jorge Brito, é uma honra poder apresentá-lo nesta sessão. Pessoa que eu conheço há muitos anos, foi meu professor em 1985 e, portanto, muitos parabéns e passo a palavra para, então, iniciar a apresentação deste livro. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou falar sem máscara porque é melhor projetar a voz. Queria começar por agradecer à Ordem dos Engenheiros, na pessoa do engenheiro Luís Machado. Muito obrigado por nos receberem aqui. Também um abraço ao engenheiro Fernando Pinho, que teve, porventura, ainda mais trabalho para montar a sessão. E queria agradecer também à assistência por estarem presentes. Portanto, eu vou aqui dizer algumas breves palavras, depois os meus colegas vão continuar Estão a ouvir? Sim. Vão continuar a fazer a apresentação do livro. Eu vou fazer a apresentação de aspectos gerais e e o início do livro também. Bom, este livro foi, de facto, o resultado de uma ideia que surgiu no âmbito do Grupo de Tecnologia da Construção, desfiado pelo professor Fernando Branco, em que quisemos preparar um conjunto de livros que dariam apoio aos nossos alunos do Instituto Superior Técnico que nunca tiveram livros na área da tecnologia da construção de edifícios. E pronto, foi distribuído a alguns de nós a incumbência principal de remar para a frente. Bom, e nós fomos os primeiros a conseguir chegar à meta e, portanto, o nosso livro representa, de facto, o volume 2 de um conjunto de livros que esperamos vir a publicar, em que o primeiro é dedicado a aspectos mais gerais relacionados com a construção e que vai até às técnicas de demolição. O segundo é o que vamos aqui apresentar. O terceiro será dedicado mais aos aspectos da execução da estrutura. Expectavelmente iremos falar também de estruturas que não apenas de betão armado. E finalmente o volume 4, que está já no forno, que queremos arrancar, que se chama, que se vai dedicar aos acabamentos e revestimentos, e que eu espero dentro de algum tempo possamos ter notícias sobre isto. Bom, como foi referido, este livro está em português, é o meu primeiro livro em português, portanto nunca tinha escrito um livro em português, e está dedicado, ou está apontado para as pessoas que falam português, portanto, como foi aqui já referido, a Portugal, ao Brasil, aos países os palopes, e portanto há muita gente que fala português. Português é, creio eu, a 6ª língua mais falada do mundo, é a língua mais falada no Hemisfério Sul, não sei se sabiam, mas é a língua mais falada no Hemisfério Sul, portanto, tem um mercado importante e nós não devemos abdicar dessa riqueza cultural. Bom, portanto, dentro dos nossos alvos, as pessoas para quem nós escrevemos este livro, destacam-se claramente os engenheiros civis e arquitetos que já estão na praça, já pertencem ao mercado de trabalho. E, conforme foi visto, o que nós entendemos que deve ser o leitor-alvo, já no mercado de trabalho, pode passar por uma série de áreas, portanto, desde a construção civil à arquitetura, desde as empresas privadas às empresas públicas, desde o municipalismo, onde acho que este livro pode vir a ser muito útil, a área da fiscalização, conforme foi referido, e, obviamente, dos empreiteiros. Também pensámos este livro para os alunos. Este livro está pensado de uma forma, de uma leitura que é fácil, espero eu,
em que explicamos as coisas, tintim por tintim, para que os nossos alunos, em particular do técnico, nós vestimos essa camisola, e em particular aqueles que têm a cadeira de Tecnologia da Construção de Edifícios do mestrado em Engenharia Civil, e os alunos também da Arquitetura, que têm uma cadeira que é a Tecnologia da Construção, possam aqui ter um texto de apoio. Também estamos a pensar que este livro poderá ser útil a outras áreas afins da Engenharia Civil, como é o caso da Engenharia Gestão Industrial e a Engenharia Mecânica. E, finalmente, também estamos a pensar que isto poderá ser útil para outras universidades, outros institutos politécnicos, onde também existem engenheiros futuros engenheiros e futuros arquitetos com interesses nesta área. Bom, cabe aqui um agradecimento sentido aos nossos patrocinadores, que foram a Fundec, que é uma instituição que patrocina, que fomenta o ensino pós-graduação no Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, a Teixeira Duarte, que é um partner nosso há muitos anos, e é uma das empresas de construção do país mais qualificadas, e finalmente também a Imperal, com quem temos trabalhado imenso, colaborado imenso, e que se especializa na área das impermeabilizações. Naturalmente, também um agradecimento à editora, que foi extraordinariamente profissional. Eu não vou contar a história de como este livro apareceu na Lidl, mas posso dizer-vos que estou muito satisfeito de termos mudado de rumo em determinada altura. Bom, este é o conteúdo. O nosso livro é muito longo, mas não é suposto ser lido de seguida. Isto não é um livro para ler como se lê um romance. É um livro quando sentirem necessidade de ler qualquer coisa sobre fundações diretas, pois, vão ao capítulo das fundações diretas, e esse é relativamente prático de ler, porque são para aí 30 páginas, consegue-se ler bem. Não é para ler as 592 páginas. O livro tem, creio eu, 28 capítulos, é isso mesmo, tem 28 capítulos. Os capítulos estão aqui listados, eu não vou aborrecer-vos com a leitura dos capítulos, mas organizámos o livro em 3 partes. Portanto, após a introdução, há uma primeira parte que é dedicada às escavações, que é muito geotécnico, conforme o professor Branco referiu, tem alguma ênfase nas técnicas de melhoramento de solos, que ainda são antes de se começar a construir, para viabilizar determinados tipos de solo, e depois toda a componente de escavação e de drenagem, ainda na fase quando ainda não se fez nada, não é? E depois, então, passamos para uma segunda parte que é dedicada às contenções. E aqui tentámos ser relativamente completos, embora seja de referir que este livro não pretende, de forma alguma, tocar as chamadas obras de engenharia civil. Essas são demasiado complexas para a gente escrever sobre elas. Isso é uma matéria que tem que ser feita por pessoas com uma prática extraordinária, e são situações de caso a caso. Não é? Nós aqui falamos fundamentalmente das situações que se consegue tipificar. Portanto, entendam as limitações do livro. Depois, a parte 3 diz respeito às fundações. Portanto, as fundações são um dos elementos mais importantes de qualquer estrutura. Portanto, eu conheço edifícios que não têm pilares, conheço edifícios que não têm vigas, conheço edifícios que não têm lajes, não conheço edifícios que não tenham fundações. Esses não conheço. O Magistro Luís Machado está ali a fazer uma cara. Se conhece algum? Pronto. Pronto. Balões conheço, mas esses não são edifícios. E, portanto, as fundações aqui tiveram um papel muito importante neste livro, e também tentámos elencar as diversas soluções e descrevê-las em detalhe. Depois, ainda há aquela quarta parte que o professor Branco também destacou, que é muito importante exatamente na perspectiva de que a fase de construção demora 3 meses, 1 ano, às vezes mais até, mas depois o edifício tem que durar 50, 60 anos. E já agora não é, na prática, possível intervir para reparar erros numa coisa que está enterrada. Não é impossível, mas é quase impraticável do ponto de vista económico. E, portanto, conforme nós ensinamos aos nossos alunos, as fundações, e em particular as contenções, têm que ser bem feitas
e à primeira. Não podem ser bem feitas à segunda. Não é? Têm que ser bem feitas à primeira e ficam lá para durar 50 anos. E aí entram, a drenagem e impermeabilização tem uma importância extrema nessa garantia da durabilidade. Bom, conforme já foi referido, o livro tem um determinado estilo, não literário, não somos o Essa de Queiroz, mas nem sequer um Fernando Branco. Fazemos um livro que é muito, muito prático. A linguagem procura ser muito simples, procuramos descrever as tecnologias correntes de uma forma que toda a gente entenda, procuramos colocar muitas imagens, procuramos colocar esquemas e cortes construtivos que foram feitos especificamente para o efeito, e portanto agradeço nesse aspecto ao Pedro Serra por ter feito esse trabalho, e pronto, e tentamos também, com muita ajuda da editora, manter um estilo, uma formatação e uma imagem que fossem coerentes. Pronto, avançando então agora já para, creio eu, se não é o último slide, é o penúltimo slide meu, as escavações já são suas, não é? Portanto, este é o meu último slide, já fiz a geneira, desculpa. Isto é aqui. O capítulo 1 é a introdução ao livro. E, portanto, nós fazemos neste capítulo 1, que está fora daquelas partes que descrevi, apenas um conjunto de considerações gerais sobre diversos aspectos ligados à construção, como é que ela é faseada, e também à importância que todas as fases de uma construção têm. Portanto, a concepção, a construção, que é a fase em que isto incide, mas não há boa concepção, como já foi dito aqui, não há boa construção sem uma boa concepção, também não há uma boa construção, não há uma construção durável, se depois essa construção não for acompanhada ao longo do tempo e não for concebida para durar. Portanto, isso é um outro aspecto que a gente há de tratar um dia destes num livro, mas a durabilidade, a concepção para a durabilidade é um aspecto muito importante. Pronto, e então o que fizemos aqui, tentámos também definir os objetivos do livro, a tal componente eminentemente prática e as limitações do livro. Este é um livro que não aborda, por exemplo, a reabilitação. Não fomos por aí. Não é um livro que se trata de reabilitação, haveremos também de pensar sobre isso, mas este não aborda. E é um livro que está vocacionado para, como eu disse, obras relativamente correntes. Obras relativamente correntes. Não se querem tratar das fundações de uma nova travessia, da terceira travessia da Ponte Saluteiro, não leiam este livro, têm que eventualmente falar com algumas das pessoas presentes que estiveram até associadas à segunda travessia sobre o Tejo e que vos poderão com certeza ser mais úteis do que nós. Pronto, e era só isto. Eu vou passar agora a palavra ao meu colega, professor José Diniz Silvestre. Muito obrigado. Então, passamos agora a palavra ao Sr. Engenheiro José Diniz Silvestre, que é professor associado com agregação na área científica da construção, do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. É engenheiro civil, com mestrado em construção e doutoramento na área da avaliação do ciclo de vida aplicada a materiais e soluções construtivas. É investigador do CERIS, do IST, e os seus principais sistemas de investigação são a avaliação do ciclo de vida dos edifícios, materiais e soluções construtivas, patologia, inspeção e reabilitação de materiais e soluções construtivas, tecnologia e desempenho de soluções construtivas. Sr. professor José Diniz Silvestre, muito obrigado pelo seu trabalho que desenvolveu nesta obra e agora, por favor, continue com a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado também pela introdução. Queria agradecer a organização desta sessão e a disponibilidade da Ordem dos Engenheiros e da editora Lidel, e queria agradecer também a presença de todos aqui no auditório e à distância, todos os que estão a assistir online. Uma das minhas responsabilidades principais aqui na elaboração do livro teve a ver com a organização aqui das mais de 700 figuras que o livro tem, que eu já vou mostrar alguns exemplos. Entre essas 700 figuras essas mais de 700 figuras temos cerca de 170 que são ilustrações, cortes construtivos, detalhes construtivos que, como o professor Jorge Brito já referiu, foram feitos propositadamente e de uma forma harmonizada para esta publicação.
E temos também cerca de 450 imagens de obra, portanto, figuras de obras reais, algumas delas que nos foram cedidas também pela Teixeira Duarte, uma das entidades que apoiou o lançamento deste livro, e que ajudam também a apresentar uma descrição exaustiva, ou uma ilustração exaustiva, dos vários processos construtivos. Começando aqui pela parte 1 das escavações, aproveito para dizer que aquela hipótese que já foi referida de irem diretamente para uma determinada parte do livro é facilitada pelas marcas que o livro tem. Portanto, o próprio livro tem uma marca gráfica a dividir as várias partes e que torna fácil essa identificação da primeira, neste caso, da segunda e da terceira e da quarta partes. Portanto, aqui em termos de escavações, o livro começa por falar nas técnicas de melhoramento de solos e no seu domínio de aplicação. Apresenta depois aqui, por exemplo, no caso da compactação dinâmica, como eu estava a dizer, uma ilustração feita aqui propositadamente para o livro e uma imagem de uma obra real da aplicação desta técnica. Este é um capítulo que, por exemplo, para os nossos alunos, pode não ser tratado em tanto detalhe nas nossas disciplinas, mas obviamente que será importante para a prática profissional a partir do momento em que acabem o curso, seja de Engenharia Civil, seja de Arquitetura, e também permite nas outras faculdades em que o livro seja adotado que possa ser estendido ou dado o programa de forma mais alargada e, obviamente, também nos cursos de formação profissional que poderão ser desenvolvidos com o apoio deste livro. Portanto, temos, neste caso, a referência a outras técnicas de melhoramento de solos, como o jet grouting e outras que também são tratadas neste livro, incluindo depois os critérios de seleção que nos podem levar a optar por uma ou outra das técnicas. Em termos da escavação e aterro, temos aqui vários métodos de contenção provisória e a comparação desses vários métodos aqui em baixo, portanto uma tabela resumo com as características dos vários métodos de contenção provisória, portanto aqui para obras de mais pequena dimensão, neste caso com uma contenção metálica ou com escuramento metálico ou contenção tradicional em madeira, e depois entramos no capítulo 4 da drenagem de escavações, em que, mesmo que na maior parte das obras seja utilizada apenas a captação direta, acaba por haver aqui uma caracterização exaustiva de várias técnicas, algumas mais complexas e que não são usadas com tanta frequência, mas estas tabelas comparativas ajudam a perceber não só o âmbito de aplicação, mas também as vantagens e limitações de cada uma. Passando então para o segundo capítulo, que trata das contenções, que já foi destacada aqui a importância desta parte pelo professor Fernando Branco. Eu posso referir uma das primeiras notas que o livro tem, mesmo na parte introdutória, refere que quando se termina a obra de contenções e fundações, se calhar a parte mais difícil da construção do edifício já está feita. Por isso, nunca é demais realmente colocar este conhecimento em livro e transmiti-lo ao maior número de colegas possível, porque é uma fase crítica, uma fase complexa e que muitas vezes é preciso também ir acumulando experiência depois para a direção de obra, correr da melhor forma, não só obviamente o projeto ter a qualidade pretendida, mas depois conseguir lidar com os imprevistos que ocorrem aqui nesta fase. Portanto, em termos de contenções, são aqui caracterizadas várias soluções, desde da solução Berlim provisória ou Berlim definitivo, que aqui é designado como parede tipo Munique. Temos também as paredes moldadas, também como solução de contenção periférica. As cortinas estaca-esprancha. E temos depois uma primeira nota sobre a necessidade, obviamente, aqui do reconhecimento geotécnico, não só para as contenções, mas obviamente também depois para as fundações, aqui com o exemplo do amostrador SPT,
e também uma referência a alguns problemas que podem ocorrer, portanto, às anomalias que podem ter que ser reparadas ou ter que ser retificadas aqui em obra. E por isso é um capítulo introdutório, incluindo aqui, como eu estava a referir, as paredes moldadas, aqui com uma ancoragem, as paredes, portanto, aqui Berlim definitivas, que são aqui designadas como muros de Munique, e aqui as Berlim provisórias. Portanto, aqui acabam por ser feita uma descrição muito detalhada de cada uma destas soluções, aqui como veem, com uma ilustração das várias fases de execução. Acaba por se identificar também as várias vantagens e desvantagens comparativas e também o âmbito de aplicação de cada uma destas soluções. E este âmbito de aplicação é bastante importante para percebermos em que condições do terreno, em que condições de existência ou não de água subterrânea no terreno, em termos de condições até de construções sensíveis, como já foi falado, junto à zona de escavação da contenção, percebermos toda essa envolvência e como é que nos podem levar essas limitações ou todo esse contexto a optar por uma ou por outra solução de contenção. E, obviamente, também é feita uma comparação em termos do tempo de execução das soluções de contenção e uma comparação qualitativa do custo de execução de cada uma destas soluções. Portanto, aqui temos as ancoragens, como eu já referi, são usadas não só nas paredes moldadas, mas em muitas outras soluções de contenção. Temos aqui depois uma cortina de estacas moldadas, portanto vou deixar as fundações, neste caso as estacas para o meu colega Rui Gomes, para a parte seguinte. E aqui a execução da armadura de um painel, neste caso do muro de Munique. Passamos então para as paredes moldadas, portanto, desde da ilustração aqui da fase inicial da escavação com o balde maxilas, até à fase em que já temos aqui a vala cheia de lamas bentoníticas e já estamos a introduzir aqui o tubo junta para servir de cofragem aqui a este painel. Em relação aqui aos muros de suporte, portanto, começamos com um capítulo que é introdutório e que acaba por apresentar soluções mais ou menos tradicionais, outras soluções mais especiais, aqui com o muro de gabiões e aqui com uma solução de terra armada, e mais uma vez acaba por introduzir e apresentar de forma sucinta as várias técnicas, neste caso de muros de suporte, e a forma como devemos optar por cada uma delas em cada situação. Depois apresenta de forma detalhada em cada um dos capítulos seguintes os muros de gravidade correntes, os muros de suporte de betão armado, neste caso tanto executados in situ como pré-fabricados, e também muros de suporte especial, aqui com contenção geotêxtil e com terra armada. Portanto, não vou tomar mais tempo, vou passar a palavra aqui ao colega Rui Gomes. Obrigado. Obrigado, professor José Diniz Silvestre. Vamos então agora terminar a apresentação do livro pelos seus autores, pelo senhor engenheiro Rui Carrilho Gomes, que é, como referi, o terceiro autor deste trabalho. O senhor engenheiro Rui Carrilho Gomes é professor auxiliar na área científica de geotecnia do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa. É engenheiro civil com mestrado em Engenharia de Estruturas e doutoramento na área do comportamento sísmico do terreno e de túneis. É investigador do CERIS, sendo os seus principais interesses de investigação a engenharia sísmica geotécnica, a caracterização do terreno, a modelação numérica e patologias em estruturas introduzidas por movimentos do terreno. Sr. Professor Rui Carrilho Gomes, também os meus parabéns pelo trabalho nesta obra, neste livro, e então, por favor, vamos dar sequência a esta apresentação. Obrigado.
obrigado. Eu vou deixar os agradecimentos para o fim, mas vou dar sequência à apresentação. Cabe-me a mim apresentar a parte 3 sobre as fundações. Portanto, este capítulo tem 2 capítulos que eu gosto de chamar chapéus, o capítulo 17 das fundações diretas e o capítulo 20 das fundações profundas, onde se faz um enquadramento para estas soluções. Depois temos o capítulo 18 e 19, sapatas e aceleramentos gerais e grelhas de fundação, que no fundo, onde se especifica, digamos assim, onde estão detalhes sobre estas tecnologias construtivas. Por baixo do capítulo 20 das fundações profundas temos um capítulo dedicado aos pegões, outros para as estacas cravadas, outras para as estacas moldadas, para as microestacas e para as barretas. Agora, vamos passar, enfim, vou falar um pouco da estrutura de cada capítulo, sendo o capítulo das fundações diretas, aquilo que eu chamei o capítulo chapéu, onde são apresentados os tipos, onde são feitas, introduzidas algumas notas sobre o reconhecimento geológico-geotécnico, sobre a preparação dos trabalhos, também sobre a inspeção e controle de qualidade, e depois permitam-me chamar a atenção para aquelas 2 últimas secções que eu acho muito interessantes, que são os problemas de execução. Nem sempre corre bem, e portanto tem aqui alguns exemplos no livro sobre problemas que devem ser resolvidos. E por último, a última secção, os critérios de seleção também parecem muito interessantes, porque não sendo regras, seguem o raciocínio, um julgamento de engenharia. Portanto, para um aluno, para alguém que está a entrar nesta área, parece que pode ser um auxiliar muito importante, mas repito, não são regras. Não são regras para aplicar na prática. O julgamento de engenharia prevalece. O capítulo 18, dedicado às sapatas, faz uma introdução pelo campo de aplicação, discute as vantagens e desvantagens e depois descreve, diria, com um detalhe relevante e com imagens e com esquemas, como podem ver aqui, o processo de execução. O mesmo acontece... desculpa, eu não referi o capítulo do aceleramento geral, também segue a mesma estrutura, são os capítulos que estão por baixo do tal capítulo chapéu das fundações superficiais. Depois o outro capítulo chapéu, dedicado às fundações profundas, tem a mesma estrutura que referi há pouco, portanto, apresenta os tipos, umas notas sobre o conhecimento geológico-geotécnico, a preparação dos trabalhos, a inspeção e controle de qualidade, e depois novamente problemas de execução e critérios de seleção que podem encontrar no livro e que me parecem serem particularmente educativos. Cada capítulo dedicado a cada estrutura, cada fundação em particular, tem a estrutura, podem ver aqui para os pegões, para as estacas cravadas, para as estacas moldadas no terreno, portanto tem uma definição do campo de aplicação, enfim, mais uma vez não são regras, há aqui um raciocínio, normalmente as estruturas são aplicadas, ou as fundações são executadas nestas condições, mas também já tive a oportunidade, quer enquanto projetista, quer enquanto perito, quer enquanto consultor, ter usado estas soluções de fundações noutras situações, enfim, tendo em conta o enquadramento geotécnico, mas também as condições de ocupação e outras condicionantes de projeto. Portanto, a seguir temos as vantagens e as desvantagens, onde se faz um exercício de perceber para que tipo de condições é que cada uma das soluções é particularmente apta, e depois no final destes capítulos temos a descrição, eu diria exaustiva, mais uma vez, do processo de execução. Para as microestacas e para as barretas, segue a mesma estrutura, estes capítulos têm a mesma estrutura que eu acabei de referir, portanto, campo de aplicação, vantagens e desvantagens, e no final o processo de execução. Antes de entrar aqui na parte 4, deixem-me só fazer aqui 2 notas que me parecem particularmente importantes. Uma delas tem a ver talvez com um contributo que eu tenha dado a este livro, pela minha formação mais geotécnica.
foi o facto de ter encontrado um livro escrito numa linguagem, que era uma linguagem mais de engenheiro de estruturas, e eu ter procurado harmonizar essa linguagem, harmonizar com aquilo que nós ensinamos na geotecnia. Portanto, de uma forma assim, muito simples, eu diria que nem sempre, em duas disciplinas do técnico, ou nas disciplinas destas duas áreas científicas, nem sempre usávamos a mesma linguagem. E houve esse cuidado, esse esforço de harmonização que me parece particularmente importante. Queria referir aqui em particular a coesão. A coesão é um termo que é muito utilizado pelos profissionais e que no livro só aparece no capítulo introdutório para se dizer que não se vai usar o termo coesão no livro. Portanto, é feita uma breve explicação porque é que os solos apresentam uma resistência não drenada e depois no livro deixámos de usar palavras como coerente ou incoerente e passámos a usar uma outra linguagem que faz referência à granulometria do material, uma vez que é por aí, é devido à granulometria do material, que há uma diferença de comportamento, aquilo que quem tem de formação de base em engenharia civil sabe que são as condições drenadas e as não drenadas. Portanto, eu tive a oportunidade de seguir o Congresso de Geotecnia nestes últimos dias e tive o gosto de ver alunos que passaram pelo técnico, foram nossos alunos, e que já usam essa nova linguagem. Portanto, eu acho importante que esta questão da formação, que toda a gente fala a mesma linguagem para que nos possamos entender de uma forma mais fácil. Bem, passava agora então, para a parte 4, dedicada à drenagem e impermeabilização de construções enterradas. Cada um destes capítulos são capítulos, digamos, sem uma estrutura particular. O capítulo 26 dedicado à drenagem de pisos enterrados, o 27 dedicado à proteção das construções contra a ascensão capilar, e o último capítulo dedicado à impermeabilização de pisos enterrados. É isso que eu agora vou mostrar rapidamente, devido à especificidade de cada um destes temas. Portanto, não há uma estrutura tão homogénea como nos restantes. Este capítulo começa com a análise da umidade dos pisos enterrados, depois apresentam-se os principais materiais utilizados, depois apresenta-se a concepção de sistemas que são instalados abaixo do nível freático e dos sistemas que são instalados acima do nível freático, e no final, novamente, os critérios de seleção. Uma discussão, uma apresentação de pontos, uma hierarquização do que é que poderá levar a aplicar cada uma das soluções. Capítulo 27 começa por apresentar o fenómeno, a umidade ascensional, depois apresentam-se os materiais, depois a concepção de sistemas para prevenção da ascensão capilar e, no final, novamente, os critérios de seleção, a tal hierarquização dos sistemas. O último capítulo, a impermeabilização de pisos enterrados, começa por apresentar os materiais que são utilizados, depois a concepção dos sistemas de impermeabilização, mas mais uma vez a separação dos sistemas que são instalados abaixo do nível freático e dos sistemas que são instalados acima do nível freático, e por último os critérios de seleção. Feita a apresentação do livro, gostava de fazer alguns agradecimentos, naturalmente agradecer a todos os presentes, tiveram a gentileza de se deslocar aqui, de partilhar connosco este momento que é muito importante para nós. Cumprimentar também os colegas que nos seguem online, remotamente, é um cumprimento especial também para eles. Quero cumprimentar naturalmente os colegas da mesa e toda a organização que nos permite estar aqui. Quero agradecer aos patrocinadores que viabilizaram esta edição. Cumprimento também muito especial à editora, que deu aqui um contributo importante para nós conseguirmos fechar. Foi muito trabalhoso, mas também muito proveitoso. Quero agradecer os alunos que colaboraram na recolha das fotos. Foi um processo longo, não é? Há muitas imagens que foram fornecidas por eles, outras foram fornecidas pela Teixeira Duarte, é um agradecimento especial. Agradeço também aos coautores, muito obrigado, foi uma excelente partilha, foi um caminho, uma aprendizagem fantástica e, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos a todos. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Professor Rui Carrilho Gomes, muito obrigado pela apresentação. Nós estamos a aproximar da fase final desta sessão. Portanto, em nome do Conselho Regional do Colégio Sul de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, apresento os parabéns a todos os intervenientes neste processo, os autores, a editora, todos os que colaboraram, portanto, as empresas que também financiaram. Portanto, muitos parabéns, acho que é uma obra de referência. E, portanto, prevejo que vai ser bastante útil, não só para os estudantes, como também para a prática profissional. E, desta forma, passaria a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Machado, Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, para passarmos à sessão de encerramento. Muito bem, muito obrigado, Fernando Pinho. Dirijo-me a todos os que estão aqui na sala e àqueles que estão a seguir-nos via Zoom. Estamos a falar de um universo muitíssimo alargado pelo interesse que esta sessão acolheu. Cumprimentando aqui a mesa, primeiro que nada, o Fernando Pinho, que é um incansável trabalhador e promotor de muitas iniciativas. Também o professor Fernando Branco, pela sua disponibilidade no meio de tantas coisas para conseguir aqui ter um tempo para estar connosco. É sempre uma honra recebê-lo aqui na Ordem dos Engenheiros. À editora, porque nós podemos fazer muita coisa, mas de facto sem ter uma editora que faça esta passagem daquilo que é muito pequenino para uma quantidade muitíssimo grande de pessoas, essa disponibilidade é qualquer coisa que importa realçar, e por isso este agradecimento especial, particularmente por estarmos a tratar de uma área mais técnica, quando algumas editoras o que querem é aqueles livros de consumo, de romance ou outras coisas que são de facto mais fáceis. E portanto, este carinho especial que sei que têm pela questão técnica é que importa relevar e agradecer. Depois, aos autores. Os autores têm aqui uma coisa que muitas vezes nós não falamos, mas que é a generosidade da partilha do conhecimento, que é qualquer coisa de fundamental nós conseguirmos transmitir a novas gerações e a colegas aquilo que foi o conhecimento e o saber que fomos adquirindo. E este aspecto particular é extraordinariamente importante de ser realçado, e fica um agradecimento muitíssimo grande a quem se disponibiliza tantas horas para fazer uma edição, para fazer um livro desta natureza. Livro este que é de uma dimensão de interesse muitíssimo grande. Nós aqui na Ordem dos Engenheiros e na região Sul fazemos algumas divulgações de livros e fazemos-lo sempre com uma satisfação fortíssima, porque é a maneira de ficar escrito para tantas gerações de engenheiros aquilo que anda disperso por muitos sítios. E este livro consegue condensar de uma forma muito interessante, porque não vai a integrais de quarta ordem, mas tem tudo aquilo que engenheiros, estudantes, engenheiros na área do projeto, engenheiros na área da fiscalização, engenheiros na área da construção, mas também peritos, mas também encarregados de obra, etc., têm aqui um manual de teoria e prática daquilo que é a realidade de quem há muitos anos anda nestas atividades e que tem qualquer questão que neste capítulo da contenção ou das fundações possa ter dúvidas, tem certamente aqui um apoio muitíssimo grande para lhe tirar algumas questões que o preocupariam. Portanto, é de uma vastidão, porque abarca tudo aquilo que é estas questões de contenção e de fundações, e vai até ao pormenor depois daquele último capítulo que é sempre mais ou menos esquecido, da drenagem das estruturas enterradas, e que causa tantas patologias se não for muitíssimo bem tratado e materializado na obra. Tem, portanto, esta característica forte
de percorrer tudo aquilo que é absolutamente fundamental para que as estruturas, e como disse o Jorge de Brito e os colegas muito bem, não podemos fazer nada sem ter fundações sólidas. As fundações sólidas, para o serem, têm que ter um conhecimento muito grande do que são as camadas que são atravessadas, quais é que são as suas características, quais é que são as suas capacidades que podem ser utilizadas para o suporte das nossas estruturas. Sendo, como disse o Jorge de Brito, daquela forma humilde que nós o sabemos que ele é, apenas para estruturas, como se o apenas existisse aqui neste livro, para estruturas de menor dimensão, não é. Isto aplica-se também a grandes estruturas, a estruturas de fundações especiais muito grandes. Falou aqui na ponte Vasta Gama, e conhecemos bem o processo da ponte Vasta Gama, com tantos, e aqui com o apoio também que tivemos do professor Fernando Branco. A ponte Vasta Gama foge um bocadinho a alguns conceitos que aqui estão, mas todos eles estão lá aplicados. Na ponte Vasta Gama, as fundações eram ligeiramente diferentes, não tínhamos um bedrock, tivemos que ir a 60, 70, 80, 90 metros de profundidade, não tínhamos capacidade resistente de ponta, tivemos que estudar a forma de garantir por atrito das areias, entre aquilo que era a cravação de um tubo metálico, que depois não pôde ser preenchido porque não tínhamos resistência suficiente, tivemos que contar com a capacidade resistente por atrito interior e exterior, mas veja-se até onde é que nós, engenheiros, temos que ir, porque não chega a cravar um tubo, ainda é preciso perceber exatamente as características pormenorizadas de todas as camadas que nós atravessamos, porque naqueles casos, por exemplo, tínhamos areias que eram como que areias movediças, que perdiam a sua capacidade de resistir ao atrito quando excitadas com um sismo, das características daqueles que podem existir, e, portanto, essas camadas não puderam ser contadas tão pouco. Isto significa que esta área da geotecnia e da geologia são determinantes para as nossas estruturas. E termos aqui um vade-mecum, temos aqui um manual, que será um manual não é para o técnico, é um manual para todas as faculdades de engenharia, aqui e lá fora, será certamente um livro de consulta permanente para todos aqueles que se querem formar e que abarcaram esta profissão extraordinária que nós temos de ser engenheiros e que querem vir a fazer as estruturas, progredir na sua vida, têm aqui sempre um documento de consulta extraordinário. Fica, portanto, a satisfação da Ordem dos Engenheiros e da região Sul poder ter aqui tão distintos colegas e ter patrocinado o apoio na divulgação larga, porque em Zoom conseguimos esta grande vantagem. Não temos aqui o contacto direto das pessoas, mas temos uma capacidade de chegar a muito mais lados, e isso é uma das vantagens que esta pandemia nos trouxe, para não ser só defeitos, e como tal, estamos sempre disponíveis para poder fazer estas divulgações. Estaremos cá, certamente, para as outras partes que estes ilustres colegas podem ainda vir a fazer. Estaremos sempre disponíveis para tê-los cá também e podermos patrocinar calmamente estes livros que são absolutamente referência. Um agradecimento a todos, mais uma vez ao Fernando Pinho pela iniciativa que é sempre louvável na nossa ordem, e para os colegas que estão, e não só colegas, convidados também, para todos aqueles que estão via Zoom, contem com a Ordem dos Engenheiros para todo o apoio daquilo que precisarem. Nós estamos cá por vocês, estamos cá para vocês. A Ordem pretende cada vez mais trazer para o seio desta associação profissional todos aqueles que possam colaborar. A nossa vontade é de rejuvenescer, a nossa vontade é de inovar e, portanto, gente jovem, gente mais experiente, não digo velha, o cabelo branco engana muito, gente mais experiente são fundamentais neste equilíbrio, e quando há a vontade e, como eu repito, a generosidade de partilhar
dos que sabem para aqueles que podem vir a saber, é qualquer coisa que nos satisfaz muitíssimo. Obrigado a todos e obrigado aos autores particularmente e à editora.